Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o sistema endócrino. Vamos lá? Então, pessoal, o sistema endócrino, ele é formado por glândulas endócrinas. Mas vamos entender um pouquinho sobre o que são glândulas, né? Glândulas, elas são formadas por um tipo de tecido que a gente chama de tecido epitelial. E essas glândulas, elas secretam substâncias dentro dela. Que substâncias são essas? Elas secretam hormônios. Os hormônios são substâncias químicas que agem especificamente em determinadas células, em determinados órgãos. E esses hormônios, eles podem estar atuando diretamente, caindo na corrente sanguínea ou caindo diretamente no órgão. Por isso, as glândulas, elas são classificadas em exócrinas e endócrinas. As exócrinas são aquelas glândulas que secretam hormônios, que secretam substâncias que caem diretamente na superfície do órgão onde ela quer agir, né? Então, por exemplo, nós temos como exemplo de glândulas exócrinas as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, né? Então, ele cai direto para fora do corpo, né? Nós temos a glândula sebácea, que produz a oleosidade da pele, também jogada para fora, então, do corpo. Temos a glândula mamária, que produz o leite, também jogando para fora do órgão o seu produto, a sua secreção. E nós temos também as glândulas salivares, que embora elas estejam mandando para dentro, né, a saliva, na verdade, elas estão caindo num certo ducto, né? Dentro do corpo também, mas não estão caindo na corrente sanguínea. Então, essa é a grande diferença das exócrinas para as endócrinas. As glândulas endócrinas, todas elas caem a sua secreção diretamente na corrente sanguínea. E nós temos também algumas glândulas que são consideradas mistas. Por quê? Porque elas fazem os dois papéis. Tanto mandam para fora do corpo, né? Para fora do sistema circulatório, para fora do sangue, e também mandam para dentro. Um exemplo é o pâncreas. O pâncreas, ele produz secreção que cai diretamente no nosso sistema digestório, né, no duodeno, para fazer a digestão, e ela produz também a insulina, que é um hormônio que cai direto na corrente sanguínea e que serve para diminuir a quantidade de glicose que nós temos no sangue, tá? Então, ela é considerada mista. E nós temos também alguns órgãos, pessoal, que fazem esse papel também endócrino, tá? Então, assim, são órgãos que não têm como função principal o fato de funcionar como glândula, mas também funcionam. Por exemplo, nós temos o caso do estômago, que produz o hormônio próprio dele, né? Temos o caso do timo. Vocês sabem o que é timo? Timo é um órgão que fica localizado aqui no tórax, entre os pulmões e na frente do coração. E o timo, ele é considerado uma glândula, né? Porque além das funções dele, ele tem a função também de regular o nosso sistema imunológico, né? Então, esse timo, ele, quando você nasce, durante a infância, adolescência, ele tem um tamanho um pouquinho maior. Conforme a gente vai crescendo, ele vai diminuindo de tamanho. Só que ele continua com as mesmas funções. Só por curiosidade, né, para falar para vocês, o timo foi um dos órgãos que descoberta assim, a função dele mais recente do corpo humano. Tá bom? Bom, vamos então entender agora sobre as glândulas endócrinas. Por quê? Porque o sistema endócrino, que é o que a gente está falando hoje, ele é composto então por glândulas endócrinas. Então vamos entender quais são essas glândulas, ou pelo menos as mais importantes, as principais delas, tá? Então veja só, já na cabeça nós temos 3 glândulas. Nós temos a pineal,
temos o hipotálamo e temos também a hipófise. A hipófise, né, ela fica localizada bem se a gente pudesse perfurar o nosso céu da boca, né, a gente encontraria na cabeça o hipotálamo não, a hipófise, tá? Ela fica localizada mais ou menos assim. E essas 3 glândulas da cabeça produzem, cada uma delas, vários hormônios importantes para o nosso desenvolvimento do nosso corpo, para o crescimento, para a reprodução, para todos. Olha, hormônio, pessoal, né, é a base do desenvolvimento do nosso metabolismo. Nós precisamos dele para levar informações para cada célula do nosso corpo, para cada órgão, tá? Bom, um pouquinho mais abaixo, então, nós temos aqui no pescoço a tireoide, outra glândula importantíssima. Eu já até falei num dos vídeos sobre ela um pouquinho, né? Ela vai produzir hormônios que vão atuar desde o nosso humor até o controle da nossa respiração. Então, é bastante importante também, tá? Depois, um pouquinho mais para baixo, nós temos o pâncreas e temos também, em cima dos 2 rins, nós temos 2 glândulas, que são as suprarrenais, em cima dos 2 rins, certo? E depois nós temos também, no caso das mulheres, os ovários, que também são glândulas, né? E no caso dos homens, os testículos. Bom, vocês já devem imaginar, a gente vai falar só sobre alguns dos hormônios que essas glândulas secretam, né? E alguns deles eu tenho certeza que vocês já sabem. Por exemplo, nos homens, o testículo produz a testosterona, né? O hormônio sexual masculino, que além da produção, né, de ajudar na produção dos espermatozoides e tudo mais, também vai ajudar nas características, né, nas transformações da puberdade no menino, né, aparecimento de pelos, né, todas as mudanças físicas no menino causadas então aí pela testosterona. No caso das mulheres, os ovários produzem 2 hormônios, produzem a progesterona e o estrógeno, também relacionados aí, né, à ovulação da mulher, relacionado na questão das mudanças, das transformações durante a puberdade também, tá? Bom, mas quero falar de pelo menos 2 hormônios, que um produzido na suprarrenal, né, que fica em cima dos rins. Um dos hormônios que essas glândulas produzem é um hormônio que vocês conhecem bastante, que é a adrenalina. Vocês já devem ter ouvido falar bastante de adrenalina, né? É um hormônio que a gente... Em que momento que esse hormônio é ativado, né, no nosso organismo? No momento onde você está em situação de perigo, né? Esse hormônio, ele tem como finalidade te deixar em estado de alerta, certo? Então, por exemplo, né? Faz de conta que você está numa montanha-russa, num parque de diversão, certo? Aquela sensação, né, de medo, de perigo, faz com que as suas glândulas suprarrenais produzam esse hormônio específico, né, que é a adrenalina. Essa adrenalina na tua corrente sanguínea, ela vai circular pela corrente sanguínea, mas só vai se ligar exatamente no local, nas células certas que possuem receptores para receber a informação desse hormônio. Então, o que acontece quando você tá lá na montanha-russa? Aquela sensação de medo, de perigo, faz, então, você produzir esse hormônio. Então, vai acelerar os seus batimentos cardíacos, vai aumentar a tua respiração, certo? Durante o momento lá que você está na montanha-russa. Depois, quando você termina essa experiência na montanha-russa, volta tudo ao normal. Volta ao normal os teus batimentos cardíacos, a tua respiração, volta tudo ao normal. Inclusive, o nível de adrenalina no seu sangue também vai diminuir, certo? Um outro hormônio produzido pela hipófise, que eu falei agora há pouco para vocês, é
o hormônio chamado endorfina. Esse hormônio, ele é conhecido como o hormônio da felicidade. Por quê? Porque é um hormônio que causa bem-estar, uma sensação de bem-estar, né? Normalmente, quando a gente faz exercício físico, né? Quando a gente volta de uma caminhada, quando a gente volta da academia, não dá aquela sensação de bem-estar, né? Você sente cansaço, mas uma sensação de bem-estar. Essa sensação é causada pelo hormônio endorfina, produzido então pela hipófise. Então, o legal é o seguinte, né? Que é óbvio que muita adrenalina no nosso organismo, chega uma hora, né? Que isso pode causar problemas. Então, esses hormônios, como eles estão circulando na nossa corrente sanguínea, então quando a gente começa a ter em excesso, é lógico que vai começar a dar problemas. No caso da adrenalina, o excesso de adrenalina pode levar a pessoa ao estresse, né? Então, e tem várias doenças, né, que desencadeiam aí do estresse. Então, assim, é legal a gente conseguir fazer essa dosagem, né? Em ter experiências onde você imagina um animal quando está em plena selva, né? Em plena mata, ele precisa de adrenalina, porque se ele não tiver esse hormônio funcionando ali no organismo dele, ele vai ficar apático, vai ser presa fácil para qualquer outro predador, né? Então ele precisa de adrenalina para ter essa sensação de alerta, né? Para estar sempre vigilante. Agora, o excesso disso no nosso dia a dia, agora falando da gente, né? Vai te causar estresse. Então, se o tempo todo você estiver numa situação de perigo, numa situação de alerta, isso vai te causar problemas também. Agora, a endorfina, né, é muito legal, não tem contraindicação, né, é uma sensação boa. As grávidas é que podem usufruir bastante desse hormônio, porque existem relatos de que os bebês, quando estão na barriga das mães, né, dependendo de como as mães passam a gravidez, ou com muita adrenalina, ou com bastante situação agradável, onde é produzido no corpo da mãe endorfina, né? Isso é passado para o bebê, ainda no útero. E aí o bebê consegue ou sentir essa substância de sabor amargo, que é a adrenalina, né? Ou sentir, então, né, a endorfina como algo suave, algo mais doce, né? Que deixa também o bebê mais tranquilo, mais calminho. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como que funciona, então, o nosso sistema endócrino. Lembrando sempre que esses hormônios são de extrema importância, eles vão se ligar a receptores das células, então eles não agem, mesmo circulando pelo corpo, eles não vão para qualquer lugar nas células, eles vão para células específicas pelas quais já tem ali receptores para eles, certo? Então é isso aí, tá bom? Até a próxima. Na próxima a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, porque a gente vai interligar esse sistema endócrino com o sistema nervoso, que tem muita coisa a ver, como a gente acabou de falar, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.